oportunidade, né? E agradecer também a congregação, também da pessoa da pastora, né, que nos fez o convite. E como servo de Deus, a gente não pode, né, dizer não. Em momento algum, aquele que nos salvou, aquele que nos guardou e tem até hoje tem cuidado de nós, quando ele pede, a gente tem que fazer o possível para atendê-lo, porque a nossa salvação está nele, né? E a glória é para ele, tudo é para ele. Nós somos simplesmente o céu, né? Nós vamos ler João capítulo 15, de 1 ao 16, né? Que vai nos despertar essa noite, né? O tema é desperta, né? E nós precisamos nos despertar mesmo como servo de Deus, como igreja do Senhor, porque o inimigo não para de trabalhar, né? É isso. E se nós não despertarmos como servo de Deus, fazer a vontade de Deus, a coisa vai ficar muito difícil, né? E nós estamos aí para isso, para trabalhar com nosso Deus todo dia. O texto diz assim, João capítulo 15, de 11 a 16, diz: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Todo sarmento em mim que não dá fruto, atira e limpa, e todo que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vós tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como uma vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim, nem vós, se não estiver em mim, assim é vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira verdadeira, e as varas, eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os colhe, e os lança no fogo, e arde. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e ser-vos feito. Meu Pai é glorificado nisto, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou também, eu vos amei a vós. Permanecei neste meu amor. Se guardar meus mandamentos, permanecei no meu amor, como eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho dito essas coisas para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior que este, que dê alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o Senhor vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vós tenho feito notório. Não escolheste vós a mim, porém eu vos escolhi a vós, e vos constituí para privar
dê fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Não, vamos lá. Pai querido, Pai eterno, eu me coloco na posição do Senhor esta noite como teu servo, Pai, e como canal de bênção, Deus, que o Senhor tem usado todos aqui, Deus, para transmitir, Deus, bênção nas outras pessoas. E nessa noite, Deus, me coloco dependente do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja realmente entre nós e me usa, Deus, para falar do Pai e para despertar, Deus, os amados irmãos que precisam ser despertados. Fale ao coração de cada um da forma que o Senhor quiser falar. Amém, Deus. O Senhor, o seu Espírito Santo, temos convencidos dos nossos erros, daquilo que nós precisamos melhorar e do nosso caminho, Deus, devemos andar. Muito obrigado por tudo, Deus. Continue entre nós. Fala aos nossos corações. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa é uma grande verdade, né? Nós sabemos que sem Deus ninguém faz nada, ninguém pode fazer nada, né? Eu não sou nada se Deus não agir, ninguém é nada se Deus não agir. É isso. E precisamos entender isso. É Deus que brilha sobre nós e que é Ele que reina sobre nós, é Ele que nos guarda, é Ele que nos garante as promessas que Ele tem nos garantido até hoje, né? Mas nós falando da grande verdade de Deus, queremos também falar das grandes mentiras que o mundo tem até hoje e precisa saber por nós a verdade. É isso. O tempo desperta e nós precisamos fazer alguma coisa para que o mundo reconheça a verdade de Deus. Eu digo, meus irmãos, com toda certeza, e falei isso hoje lá em casa, eu venho de uma família que foi muito sacrificada pelo inimigo de nossas almas, né? Muito sacrificado mesmo. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quanto nós servimos, minha família serviu a esse inimigo de nossas almas. E digo para os irmãos também, até bem poucos anos, né? Até alguns anos, eu acreditava que o ladrão ia para o céu porque ele roubou o prego da mão de Cristo. Olha só, uma grande mentira de Satanás. Entendeu? Nós sabemos que a verdade é porque aquele ladrão se arrependeu das coisas que ele fez, né? Então ele pediu ao Senhor que lembrasse dele. Entendeu? E eu fui enganado, a minha família foi enganada por muitos anos, acreditando quantos gatos a minha família sacrificou, irmãos, acreditando que o gato era amaldiçoado porque Jesus pediu água e o gato orinou no copo e deu, e o cachorro deu, coisas que o diabo vem trabalhando na nossa mente. E até hoje tem pessoas que precisam descobrir essa verdade. E essa verdade somos nós que temos que falar. Porque Deus nos usa como canal de bênção para abençoar outras pessoas. Essa semana, uma passageira minha me perguntou o que eu comi na Semana Santa. Eu falei, eu comi um franguinho gostoso. Ah, não, melhor. Eu sou preso à tradição. Eu não comi carne, não, só vou comer carne, não. Olha só, gente. Olha só, quantos de nós, da minha família na Bela, tinha ferradura atrás da porta, irmãos? Olha só, tanta mentira, e foi com essas e outras mentiras que Satanás conseguiu contaminar o nosso mundo, quando Deus falou para Adão e Eva que poderiam comer, mexer em tudo ali no jardim do Éden,
só não naquela árvore principal que ele estava. E ele foi lá e conseguiu falar com ela, né, que aquilo era tudo mentira do Senhor. E se ele comesse aquele fruto, se ela comesse aquele fruto, ela ia ficar igual a Deus. Olha só, ia ficar igual a Deus, sabendo do bem e do mal, né? Uma mentira que ele pegou ali, que era mulher, e ela acreditou, né? Então ela foi lá, comeu o fruto e também deu para ela. E aqui foi um desastre para o mundo, o qual nós até hoje somos pecadores, está em grande erro, né? Mas nós não estamos aqui para falar, ficar só nos erros de Adão e Eva, porque depois disso nós erramos também e precisamos nos arrepender do nosso pecado para que nós tivéssemos, né, um lugar ao lado do nosso Deus. Então, meus irmãos, o tempo desperta. Como essas mentiras Satanás tem colocado na vida das pessoas, ainda não abriram o coração para Cristo, são outras e muitas outras mentiras, né? Mas o texto aqui, voltando ao texto, o texto nos diz que Jesus é a videira verdadeira e nós precisamos estar nele para dar frutos. Qual fruto que nós podemos dar? O único fruto que nós podemos dar é trazer pessoas para a igreja, falar de Jesus para as pessoas, né? E elas entenderem que ela é dependente de Deus. E enquanto viverem todas essas mentiradas, esse miticismo do inimigo, ela está sendo escrava do inimigo, do pecado, e não agradando ao Deus que nós servimos. E nós é que temos que ser esse mensageiro. Nós é que temos a responsabilidade de levar essa palavra e mostrar com a nossa vida que somos realmente diferentes e que servimos a um Deus. Um Deus que tudo pode, um Deus que é Senhor, um Deus que é Salvador, um Deus provedor. É esse Deus do qual nós estamos adorando aqui nessa noite. E nós não devemos perder tempo, porque hoje nós estamos aqui, amanhã onde nós estaremos? Muitas das vezes fazemos todo plano, eu tenho planos para mim, espero que Deus deixe eu realizar, mas não sei se vou chegar a realizar meus planos. Vim para aqui para Macaé, sou empregado da CIT, motorista da CIT, né? Mas por causa da situação financeira, onde o nosso Paulo estava passando, desempregado, a gente veio aqui, né? Só que lá eu trabalhava muito na igreja, fui motorista da igreja, fui diretor de obra, construindo igreja lá, com muita coisa, eu tive que deixar isso tudo para trás para vir aqui, para alimentar a família. Só que eu vim para cá e sofro até hoje, porque eu já não posso mais fazer o que eu fazia lá, então, né? Mas eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Ele está comandando a minha vida. E meu grande sonho, eu me aposentar, já tenho entrado no INSS está me negando, já 40 anos no INSS para fazer agora em agosto, e está me negando, e eu gostaria muito de me aposentar para me voltar a servir meu Deus com liberdade, porque eu tinha um emprego que eu trabalhava de segunda a sexta, viajava pela obra do Senhor, e segunda-feira eu estava em casa para poder trabalhar no meu trabalho, né? E hoje eu não posso mais fazer isso. E eu peço a Deus a minha aposentadoria para mim voltar às minhas atividades. Minha esposa gostou de seus dois, porque, né,
pessoas precisam saber quem é Deus, você precisa ser liberto por Deus. E Deus nos convoca para essa grande obra. Deus constituiu essa igreja aqui, Itaparica, uma grande responsabilidade nossa, como servo de Deus nesse local. Nós precisamos fazer a nossa parte nesse bairro, precisamos fazer a nossa parte nessa cidade. Não importa quem está fazendo ou quem deixou de fazer, mas a igreja Itaparica, a congregação de Itaparica tem que fazer a parte dela. Nós não podemos olhar para ninguém, nós temos que olhar para Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, e olhar por essas pessoas que estão mendigando aí, sendo escravos do inimigo, homens prejudicando as suas famílias, mulheres envolvidas com drogas, com bebidas, e eles precisam saber que existe um Senhor e Salvador através de nós. O nosso papel não é de convencer ninguém. O nosso papel não é esse. O nosso papel é de plantar semente. Agora o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele, ele que convence o homem, né, do pecado e do juízo. O nosso papel nós temos que fazer como servo de Deus. Nós não podemos chegar aqui, só ouvir, né? O pastor pregando, o pastor pregando, os irmãos cantando. Todos nós somos importantes na obra do Senhor. O zelador, pastor. Cada um de nós tem a nossa contribuição. E só assim nós estaremos dando fruto com a palavra de Deus que nos fala. Nós precisamos nos preocupar com isso. Porque quando Deus nos fala, quando Deus nos fala que nós precisamos dar frutos, né? Temos que estar nele para dar fruto. Porque quem somos nós? O que nós podemos produzir? Nada, a não ser falar com o amor de Deus. Porque o resto, a partir daí, é com Deus e o Espírito Santo. Vai convencer a pessoa do seu zelo, do arrependimento, né? Então, o que nós podemos fazer, o que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Não podemos deixar para o próximo fazer, porque eu tenho compromisso com cada vida que está lá fora. Eu louvo a Deus, falei hoje em casa, como eu disse aqui, a minha família tem anos, irmãos, num cativeiro, entendeu? Tem anos num cativeiro, vivi embaixo da sola do inimigo de nossas almas. A minha avó, 93 anos, tem 4 anos que aceitou Jesus, mas esses 90 anos para trás foi tudo embaixo da sola do inimigo de nossas almas. A minha família foi família de feiticeiro, de família de macumbeiro, e foi muito difícil para mim desgarrar disso, porque eu vivia o tempo todo envolvido com essas coisas. Foi muito difícil. Quando aceitei Jesus, falaram comigo: aqui não tem mais lugar para você, vai haver um lugar para você fora, porque ninguém aqui gosta de Deus, e daqui não tem lugar para você mais. E hoje eu vejo a minha avó com 94, 93 anos, servindo ao Senhor. Nós não podemos deixar de falar do Deus, não podemos. Temos que crer fielmente que Deus é o nosso Senhor, é Ele que quer salvar vidas, Ele que quer tirar a vida das garras de Satanás. Mas para que isso aconteça, nós temos que dar a nossa contribuição. Entender, irmãos, para que os irmãos estivessem sentados aí, e eu aqui falando do amor de Cristo, muitos morreram pelo Evangelho, para que nós estivéssemos aqui. Entendeu? Para que nós estivéssemos aqui. Hoje eu estava vendo um pouco da vida do Estevão. Estava comentando com o Valério, né? Estevão foi morto por causa de falar de Jesus. Quiseram calar a boca de Estevão. Mas Deus tem propósito em tudo, né? E Estevão foi morto, tiraram a roupa dele e jogaram aos pés de Saulo. Saulo esse que
e hoje para nós, né? Ele foi um grande perseguidor. Olha aí, irmãos, Deus tem propósito e quer cumprir o propósito dele, mas para que isso aconteça, irmãos, nós temos que colocar uma obra. Não podemos chegar aqui, ouvir, ir embora para casa, passando uma noite boa, especial, mas igual amanhã, né? Verso 2 nos diz assim: todo sarmento em mim que não dá fruto, eu tiro e limpa todo que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós está limpo pela palavra, está limpo pela palavra que vós tem falado. Estais em mim e eu em vós, como varas de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim, nem vós, se não estiver em mim. Irmãos, é muito sério quando nós achamos que somos o tal, né? E na verdade nós não somos. O que eu falei agora há pouco. Só vai acontecer alguma coisa para o bem do reino se Deus realmente estiver com essa congregação. Porque não adianta eu chegar aqui e falar que eu sou, porque eu não sou nada. Eu sou tão somente um servo de Deus. Tem um Deus que me faz movimentar para a obra dele. Genivaldo vai lá e fala. Há um tempo, uns 6 anos atrás, eu faço a linda na Nova Holanda há 8 anos, irmãos. Fiz uma 8 anos. E tinha um rapaz que entrou no ônibus comigo, eu faço o primeiro horário da madrugada, e o rapaz entrou, o rapaz não parava no ônibus, ele sentava no banco, vinha aquela roleta, ia lá, vinha cá, e ele me chamou a atenção. Ele deu sinal de um lugar, eu parei o ônibus, ele não desceu, e tocamos com uma rodoviária. O rodoviário me incomodou, meu irmão, o que está acontecendo com você? Rapaz, se o cara querendo me matar ali, não sei o que lá, eu não vi. Aí, ele estava realmente desesperado, estava fugindo do tráfico. E aí eu perguntei se eu podia orar por ele. Meu irmão, foi tão maravilhoso, um momento especial. Orei por ele, ele chorou e eu chorei junto. E aí eu pude ver o poder de Deus. Falei, vai em paz. Fui pregado ao nome de Jesus para ele e falei para ele em paz. Isso é tão maravilhoso. Agora eu na carne sem o Espírito. A Bíblia fala aqui, né, que eu tenho que estar em Cristo para poder essas coisas acontecer. Para mim não ter o medo, eu tenho que estar em Cristo. Porque se eu for como Genivaldo, né, achando que eu sou tal, se eu sou alguma coisa, eu vou levar o bala na cara. Eu sou um servo de Deus. Davi matou Golias. Olha só, olha para aquele homem pequeno, né? Um mero Davi, né? Se nós olharmos para a estrutura de Davi, não vai acontecer, porque o homem mais forte do que Davi temeu Golias. É o poder de Deus. Nós só temos que fazer o nosso papel. Vai em Deus, vai no Espírito Santo de Deus e deixa Deus conduzir. É Deus que conduz a nossa vida e a nossa caminhada, porque nós, como entendedor, como servo de Deus, nós sabemos que nós não podemos fazer nada se Deus não agir. Se Deus não estiver conosco, eu digo mais, eu não prefiro nem ir a lugar nenhum, porque eu sei que eu vou perder. Se Deus não for comigo, eu não quero ir, porque eu sei que eu vou perder. Mas se Deus estiver conosco, Deus realmente estiver nessa congregação,
um dia nós vamos ver esses bancos cheios de pessoas, glorificando a Deus, pessoas transformadas, pessoas para ser transformadas por Deus, e nós vamos ver, porque Deus vai dar esse gosto a nós, e para nós dizer que o nosso trabalho aqui não foi em vão. Deus honra nós, Deus nos honra, nós não merecemos nada, mas Deus nos honra. Aquela pessoa que está aqui limpando o tempo, né? O irmão está aí louvando, o irmão sai daqui e pega um folheto ali, eu falo, Jesus te honra como servo dele, e ele te chama com uma grande intimidade, diz que você e eu precisamos estar nele, para que as coisas venham a acontecer. E para o reino dos céus, leve mais pessoas para a glória do nosso Deus. E para isso, nós precisamos estar alerta, desperta, congregação da Itaparica, porque Deus tem dado a oportunidade a todos vocês, como tem dado a mim também. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Às vezes nós perdemos, estou incluindo a mim, estou incluindo a mim também, porque eu não devo esperar a minha aposentadoria chegar, e minha esposa me alertou sobre isso. Eu não tenho que esperar a minha aposentadoria chegar. Estou esperando para ser mais livre, para não estar trabalhando lá e correndo para outras coisas. Mas eu posso fazer muito mais do que eu tenho feito até aqui. Nós não podemos acomodar isso. Nós temos que amar aquele que está caindo lá fora. É isso que Deus fez por nós. Porque nós não nascemos no céu. Nós não nascemos no céu. Nós nascemos aqui, precisamos, cada um de nós, nos arrepender do nosso pecado, para que nós tivéssemos a liberdade de estar sentado aqui, ouvindo o Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao nosso Deus. Nós precisamos arrepender do nosso pecado, porque sem arrependimento ninguém vai ao céu. Então nós precisamos nos arrepender. E aquelas pessoas que hoje estão no bar, aquelas pessoas que hoje estão roubando, aquelas pessoas que hoje estão lá fora dando prejuízo a um e ao outro, aquelas pessoas que têm aquelas vidas de noite por aí, Deus sabe, ela precisa do nosso amor. Nós precisamos olhar para ele com outros olhos e sentir que nós o amamos, porque Deus nos amou primeiro. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. É muito sério a vida com Deus. Uma alma indo para o inferno é um grande prejuízo dos céus. Porque o próprio Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Olha só, irmãos, Deus criou o homem, Deus criou, é muito triste. É muito triste a pessoa enterrar o seu filho numa situação dessa. É muito triste saber que aquela alma não vai para ele, porque viveu uma vida de desordenança, de desobediência, longe da vontade de Deus, longe do caminho do próprio Deus. É muito triste, irmãos. E nós somos os mensageiros do Senhor. E estamos aqui nessa noite para isso, para nos despertar sobre isso. E nós precisamos acreditar. Como um dia alguém também acreditou que nós estaríamos livres, que não deixou de pregar para nós. Quantas vezes eu fiz pastor chorar, eu fiquei vergonha até hoje. Quantas pessoas já foram expulsas lá da porta da casa, mas eles não desistiram, continuaram. E talvez se não continuassem, eu não estaria aqui hoje. E é o que nós temos que fazer com o servo do Senhor. Entender Deus nos amou e que nós precisamos amar o nosso próximo.
para que um dia, mesmo que nós não estejamos mais aqui, estejamos na glória, mas Ele possa estar aqui, nessa congregação ou em outra, mas diante do Senhor. É um fruto que você, uma semente que você plantou, né? E deu fruto. E nós precisamos dar frutos para a glória de Deus. O verso 5 diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. As varas quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada pode fazer. Nos falou agora há pouco aí, né? Porque ninguém faz nada, né? Quem faz as coisas no nosso meio, quem transforma, quem é o próprio Deus. À medida que o Espírito Santo começa a trabalhar, nos convencer dos nossos erros. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e os escolhe e os lança no fogo. Verso 7: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e ser vós feito. Meu Pai é glorificado nisto, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Isso é importante demais para nós, irmãos. Ser chamado discípulo de Deus, né? Porque, como eu falei, meu irmão, quando Deus fala, a gente foi tão errado, a gente vem tantos erros em nossas vidas, e Deus transformar as pessoas e colocar no lugar de honra. Meu céu, nós olhamos para a vida de Paulo, meu Deus do céu, quando Saulo esbofeteou tanta gente sofreu, ele cumprindo ordem. E hoje nós olhamos para as cartas de Paulo, né? Paulo foi preso por causa do Evangelho, Paulo sofreu tanto, aquele homem que outrora, né, maltratava os crentes, e hoje tem um lugar de honra nos altos céus. Meu Deus do céu, como Deus nos ama. Deus, eu costumo falar, e já ouvi pessoas falar também, Deus é o maior reciclador. Porque Deus tirou o homem lá do lixo, irmãos, e tirou o homem do pecado, da sujeira, e transforma, bota sentado numa cadeira dessa aqui, ou coloca à frente de uma grande obra dessa aqui. Só Deus faz isso, irmão. Só Deus pode fazer isso. Eu olho para mim, eu olho no espelho, estou vivendo. Tem hora que eu fico sem acreditar, eu fico sem acreditar. Porque só Deus pode fazer isso, é a misericórdia do nosso grande Deus, é o amor do nosso Deus, Ele transforma a vida, é que nos traz para a maravilhosa luz, como a palavra nos diz, Ele nos tira da lama, nos tira da treva, e nos traz para cá. Mas para isso, irmãos, muita gente precisou chorar, muita gente precisou morrer. Se nós olharmos a história do Evangelho, a gente vai ver quantos morreram, quantos sofreram, quantos apanharam por causa da palavra de Deus. E muitos hoje, não aqui no nosso Brasil, porque eles têm, graças a Deus, tem uma liberdade de falar do amor de Deus. E muitos de nós, às vezes, nos acomodamos. Mas fora de nosso país, os países muçulmanos, lá para fora, pessoas perdem a vida, se congregam em lugares escondidos porque não podem falar de Deus. E nós temos essa liberdade que Deus nos dá aqui para falar de Deus, e muitas das vezes nós nos acomodamos. Mas, com tudo isso, congregação de Itaparica, nós devemos a cada dia nos
colocar nos braços do Senhor e clamar a sua misericórdia, que salve muita gente que não é. Porque nós entendemos, irmãos, e vimos todos os dias pessoas escravizadas no pecado, no meio de uma lamaçal. Conversa, tem muitos passageiros vivendo 8 anos no trabalho na localidade. E veja, irmãos, como as coisas poderiam ser diferentes se muitos daqui estivessem na obediência do nosso Deus. Hoje eu sei que é triste, porque quando eu vivia muitas coisas erradas, eu não conseguia enxergar. Mas eu louvo a Deus porque abriu meus olhos. E muitas dessas pessoas precisam ter os olhos abertos. Mas para isso eu preciso chegar nelas. E cada um de nós tem que fazer o seu papel, para que os frutos venham render para o reino dos céus. Verso 11 diz assim: tenho dito essas coisas para que meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este: que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só, todo mundo sabe que Deus nos ama, todos sabem disso, que o amor de Deus é incomparável, porque nós não merecíamos nada de Deus a não ser o castigo eterno, mas Deus nos ama, e como nos ama. Ama tanto que Deus deu o único filho para que morresse por mim e pela congregação de Itabaí, e por aqueles que estão matando, por aqueles que estão roubando, por aqueles que estão se drogando, por aqueles que estão se prostituindo, por aqueles que estão bebendo, por aqueles que estão nos abusando, e Deus ama da mesma forma. E nós não podemos olhar para eles com os olhos diferentes, porque o amor de Deus é um amor inexplicável, porque ninguém jamais conseguiria amar como Deus ama. É muito difícil, mas nós temos que amar. Ninguém tem maior amor que esse, que dê alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha aí. Só Deus fez isso. E só Deus faz. 14 diz assim: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O 15 fala assim: já não vos chamareis vós servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vós tenho feito notório. 16. Não me escolheste vós a mim, porém eu vos escolhi a vós, e vos constituí para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. 17. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Olha aí, sempre o amor de Deus por nós está em primeiro lugar. Por nós, eu digo, é por nós igreja, mas é por nós nação, é o ser humano. Como eu falei há pouco, nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Salvador, Deus é tudo para nós. E é arrepender dos nossos pecados, e é o que o mundo precisa reconhecer. Esse reconhecimento
nós aqui, com congregação de Itapaí, temos, mas para que o mundo veja em nós que nós somos pessoas do reino de Deus, que somos pessoas que servimos a Deus, que somos pessoas que somos do próprio Deus e que também vivemos para Deus. Nós precisamos levar a eles a palavra do próprio Deus, dizer tudo aquilo que nós aprendemos na Bíblia, através dos seus profetas, através dos seus servos, mostrarmos o amor que nós entendemos que Deus tem demonstrado para nós, mostrarmos a Ele, e que Deus também o ama. Eu falei isso para um rapaz ali dentro da Holanda, ele falou que não acredita nisso, que ninguém falou isso para ele. Ele falou: falei, meu amigo, sai desse desespero. Porque esse rapaz, eu estou vendo que você está atordoado, não precisa disso. Aí começou a pensar, olha, eu sou um servo de Deus e amo você, estou preocupado com a sua situação. Ele falou: você me ama como? Como você me ama? Eu te amo com o amor de Cristo Jesus. Eles precisam entender isso, gente. Precisam entender. Eu te vejo aqueles caras paralisados, mas não, nada. Nós temos o Deus que domina toda essa situação. E para essas pessoas abandonar essas armas, abandonar esses vícios, nós temos que falar, nosso papel é falar de Jesus para essas pessoas. Nós não podemos temer essas coisas. Não no Espírito Santo que nos leva, que nos conduz. Nós não podemos ir na cara e coragem dizer que nós somos, que nós não somos nada, mas atrapalha o nosso Deus, consciente que é Deus que nos conduz até lá. É o próprio Deus que quer fazer a obra na vida daquela pessoa. É o próprio Deus que quer tirar aquela metralhadora, aquele fuzil da mão daquele homem, colocar a palavra de Deus, que é a Bíblia, o qual nós carregamos, ter orgulho dessa palavra para a salvadora. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Não devemos temer a homem, temer ninguém. Nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, só que Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém, nunca viu Jesus arrastando alguém para levar a congregação. Jesus sempre pregou a palavra, sempre falou a verdade. E o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, do juízo. E nós não podemos arrastar ninguém para a igreja, mas a obrigação de falar do amor de Deus, nós não podemos nos calar. Em momento algum, mostrar quem é o nosso Senhor. Nós não podemos nos calar. Eu vi, como os irmãos falou, acho que a pastora até comentou sobre isso daqui, sobre aquela Baby do Brasil. Uma coisa assim. E eu vi muita crítica, muita coisa falando sobre a situação dela. Eu não sei, porque é diante de Deus, eu não sei quem é salvo e quem não é. É só que o próprio Deus que sabe, não é isso? Mas a Bíblia fala também que se nós não falar do amor de Deus às pessoas, as pedras vão se tramar. As pedras vão se tramar. Nessa viagem que eu fazia aí, eu via muitas pedras lá dizendo, olha, está escrito nas pedras: Jesus te ama, Jesus te salva, muitas coisas sobre Jesus. Por quê, irmão? Porque muitos de nós nos acomodamos, irmãos. Muita gente fala sobre Jesus. Eu não quero dizer que todo mundo são salvos, nem que todo mundo também. Deus sabe quem é. A vida que ela vive lá no show, nessas coisas, é uma coisa que, ao meu ver, não condiz com a vida de um crente. Não condiz para mim. A vida
vivemos o show, não vivemos essa vida doida que eles vivem por aí. Às vezes nós não se calamos, e nós não podemos nos calar. Temos que falar assim ao mundo Cristo e ver, aproveitar as situações, entendeu? Às vezes perdemos a oportunidade. Perdemos a oportunidade, se vimos uma pessoa numa situação difícil, é a hora da palavra de Deus encostar, chegar, falar com jeito, e que o Espírito Santo te convença, trabalhe naquele momento para a conversão daquela pessoa, para que ela venha entender o amor de Deus na vida dela, para que ela venha mudar de vida. E nós não podemos deixar essas oportunidades passarem por nós, porque é triste demais, irmãos. Esse mundo que está lá fora, com arma, com fuzil, com isso, diante de Deus, eles são fracos demais. Eles amedrontam os homens, né? Amedrontam os homens, porque ali está a ação do inimigo, né? Mas agora, o servo guardado por Deus, sustentado por Deus, e que vai lá fazer quando Deus manda, nessa hora eles ficam pequenininhos, porque o poder do nosso Deus é muito grande, irmãos. É muito grande o poder do nosso Deus. Olha para Paulo preso naquele cárcere, irmãos. Olha para aquilo ali. Tantas coisas Deus fez para nos mostrar o poder dele sobre nós, sobre as situações. Só que Deus não obriga ninguém, Deus nos dá livre-arbítrio. Para todo mundo. As pessoas vão para o inferno com as próprias pernas. Porque Deus não conduz ninguém lá. A palavra de Deus ela vem para nos libertar. O Espírito Santo nos convencer dos nossos erros, né? Mas para isso alguém chegou em mim, alguém chegou em cada irmão aqui e falou do amor de Deus. E é o que nós precisamos, irmãos. O que nós precisamos? Nós não estamos aqui nessa terra para perder tempo. Não estamos aqui para perder tempo. Nós estamos aqui para ganhar tempo. Para ganhar tempo. Tantas crianças, eu vou falar porque eu vivi isso. Essas festas de Corno Damião, 13 de maio, era aquele tal de preto velho, vivi essas imundícias todas. E louvo a Deus que eu consegui escapar dessas coisas erradas. E a minha avó, há 4 anos, graças a Deus, ela está servindo ao Pai. Mas nós vivemos escravizado, a família toda foi escravizada nessa imundícia. Família que vivia pelas rezas bravas, aquelas coisas, fazendo mal para os outros, pessoas se torcendo de dor, e a gente via que tudo ação do inimigo. Entendeu? Para mim hoje, ver minha avó com 94 anos livre disso tudo, dando glória a Deus. Alguém teve que chegar e falar para quantas vezes minha avó se manifestou de ficar comigo e falando para mim que ali não era meu lugar, que eu era um corpo sujo e que o Espírito Santo não ia atuar em mim. Quantas vezes eu ouvi isso, gente? Que era difícil demais eu namorar, minha família toda envolvida nessas coisas. Mas Jesus me libertou, graças a Deus. E tem libertado a minha família, irmãos. Pessoas têm pregado a minha família. A gente quando vai para lá, a gente vai lá e fala do amor de Deus. Mas para isso, irmãos, nós não podemos temer essas coisas. Não podemos. Deus quer libertar as pessoas. Mas nós temos que fazer o nosso papel. Jesus mandou ir e pregar o Evangelho. Né, irmãos? É o que nós temos que fazer. Aqui nessa congregação, eu tenho certeza que Deus quer fazer uma grande obra aqui, mas para isso eu tenho que acreditar, os irmãos têm que acreditar, e juntamente com a direção dessa igreja, começar a trabalhar, porque tenho certeza que essa congregação não foi posta aqui à toa. Se nós temos que um Deus que é soberano sobre nossa vida, e que Ele reina sobre nós, e entendemos que estamos aqui adorando a esse Deus nessa noite, né? Estamos aqui adorando
Deus, e que essa congregação foi posta aqui para que pessoas aqui viessem se entregar a sua vida a Jesus. Nós temos que crer nisso, irmãos. Temos que crer nisso, porque o nosso Deus não perde tempo, Ele ganha tempo. Ganha tempo, e nós devemos ter a mesma mente, ganhar tempo. Nós não podemos perder tempo. Nosso dever nessa terra, aqui, ser obediente ao nosso Deus. Quando Ele mandou que a gente saísse e pregasse, levasse o evangelho a toda criatura, esse é o meu dever. No meu bairro onde eu moro, eu tenho que trabalhar aqui para o evangelho, para a glória do nosso Deus. E eu creio, irmãos, eu creio. Porque essa congregação aqui, foi Deus que fundou ela aqui. E eu creio também que essa congregação que aqui está, ela tem um grande objetivo nesse bairro aqui, que é de levar a vida até Jesus. Mas para isso, irmãos, a congregação, se tiver cura, se o pastor aqui na frente, se os irmãos aí, é nada. Mas com os irmãos aqui, clamando a Deus, as pessoas pregando, louvando ao Senhor, e com a presença do próprio Deus, esse espaço que está vazio aí será completado para a glória do nosso Deus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio, porque nós não estamos aqui perdendo tempo, mas a nossa parte tem que fazer, como continuo falando, nós temos que pregar o Evangelho, falar do amor de Deus para as pessoas, e para isso nós temos que colocar o nosso tempo à disposição do nosso Deus, para que as coisas venham a acontecer, para que as pessoas ouçam o amor de Deus. Eu não sei se faz, não sei se faz prejuízo, eu não sei se sai na rua, se faz curva aqui, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, irmãos, nós temos que nos movimentar, toda a igreja, temos que mostrar que nós somos Jesus. E temos que fazer a diferença em todos os sentidos, para que as pessoas sejam impactadas pelo próprio Deus, e elas venham saber, saibam que aqui é uma igreja que prega o Evangelho de Cristo, e que tem o perfume do Senhor, né? Então, para isso, irmãos, nós precisamos a cada dia nos colocar na presença de Deus, para que Deus venha nos ajudar a caminhar, para que vidas se rendam aos pés do Senhor. Jesus, quando a Bíblia nos fala, né, que sem Ele nada podemos fazer, é porque realmente nós não podemos nada, mas com Jesus nós podemos ir muito longe, fazer muita coisa para a glória do nosso Deus. Vidas precisam se arrepender de seus pecados, pessoas precisam se arrepender de seus pecados, pessoas precisam deixar o lamaçal do pecado, sair da escuridão e entregar suas vidas para Jesus, porque nós entendemos que a volta do nosso Deus está muito próxima. Nós não podemos dizer que será hoje ou amanhã, porque Deus tem um tempo dele, mas Ele nos chama para nos preparar, porque o caminho de Cristo já está preparado para vir buscar a sua igreja, mas agora o tempo é de Deus, e cada um de nós somos responsáveis de quando chegar diante do nosso Deus, mostrar nossas mãos para o nosso Deus, né? Todos nós somos responsáveis, porque todos nós temos a responsabilidade de falar desse amor que é tão maravilhoso. Todos nós, as crianças, eles estão lá, estão aprendendo, futuramente eles estarão de repente aqui na frente, pregando, falando o amor de Cristo. Na escola eles estarão lá também, se mostrando como servo de Deus. Como é diferente o servo de Deus para o mundo. Com certeza eles estão mostrando isso lá, porque tudo que eles aprendem aqui
é da glória de Deus, é para o poder de Deus. E certamente o mundo pensa diferente e se mostra diferente. É o investimento de Deus no ser humano. Quando Deus ele trouxe Jesus à cruz, né? Quando Jesus foi à cruz, né? Quando Deus trouxe Jesus foi à cruz por amor a todos nós, né? Ele sabia que era um ato de amor pelo ser humano que ele anunciou. Quando ele falou lá no início de tudo, faremos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus fez o homem, Deus fez a criatura, e todo homem é criatura de Deus. Porém, uns são filhos e o outro simplesmente criatura que Deus criou e desobedece a esse Deus. Então nosso Deus sofre pela desobediência, por tanto caminho tortuoso, tantas pessoas caminhando a passo largo do inferno por falta da obediência. Por falta da obediência. Pessoas que poderiam estar livres do pecado, do fogo eterno, do inferno, mas ela não quer obedecer a Deus. E é triste, irmãos, que nós não podemos calar. Aquele amor que Deus fala para nós, que nós temos que ter, que nós entendemos, que conseguimos amar o nosso próximo, independente se ele é servo de Deus ou não, porque Deus ama a todos da mesma forma. Nós temos que demonstrar para as pessoas. Temos que demonstrar, porque não importa o que ela seja, mas ela é a criatura de Deus e Deus quer salvar. Deus quer transformar vidas. Deus quer tirar a pessoa da escuridão, como foi comigo. Não conheço a vida dos irmãos aqui, não conheço a vida de ninguém. Sei o nome de poucos aqui que estão, mas cada um tem o seu passado. Mas todos nós fomos resgatados por esse amor do nosso Senhor. Todos nós fomos resgatados por esse amor do nosso Deus. E Jesus morreu na cruz por todos nós, por aqueles que estão lá fora sofrendo, que não entendem o amor de Deus por eles, por aqueles que nesse momento estão matando, por aqueles que estão se prostituindo, por aqueles que estão nos bairros bebendo, por aqueles mendigos que estão rolando lá no centro das terminais, dormindo. Deus ama e Deus olha para eles com tristeza, porque a oportunidade que Deus deu para mim, deu para eles também. Graças a Deus estou na luz, estou no caminho, mas tem muitos que precisam aceitar o caminho de Cristo para estarmos nós livres e poder se chamar filho de Deus. Mas para isso, irmãos, nós temos que levantar, abraçar uma causa que é nossa. Nós não podemos esperar pelos outros, nós não podemos esperar por uma assembleia que está aqui, ou por uma outra igreja que está aqui, ou por a igreja sede que está lá no centro. Essa igreja que aqui está, ela tem que mostrar as suas mãos diante de Deus. Esse grupo que aqui está, essa congregação da Taparica, ela vai ter que mostrar suas mãos diante de Deus, dar conta das almas que foram salvas aqui, dar conta das pessoas que ouviram o Evangelho dessa congregação ou não, o nosso comunismo, tudo isso a gente vai ter que dar conta. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu convido a congregação da Taparica, vamos abraçar essa causa.
Jesus me ama, Jesus os ama, mas ama aqueles que estão caídos e precisam se levantar. Eles simplesmente estão embaixo de um peso grande, de uma grande força, mas o nosso Deus, assim como Ele nos levantou, nos deu a condição de hoje estar na luz, Ele quer fazer com eles também. Mas depende muito de nós, irmãos. Muito de nós. Porque se nós ficarmos aqui, se marca um culto, ninguém vem. Se marca um trabalho lá fora, ninguém vai. Se marca um culto lá fora, ninguém vai. Se marca uma visita com uma pessoa, ninguém vai. É difícil, irmãos. Porque nós não podemos ficar aqui só sentado no banco, ouvir a palavra, andar só isso, não é muito pouco. Jesus mandou a gente ir também. Vamos visitar os próximos, uma pessoa próxima à igreja também, independente de ser crente ou não, é mais uma oportunidade de estar junto dele, mais uma oportunidade de falar da honra de Jesus para ele. Jesus, ele viu a oportunidade de trabalho em cima da oportunidade, e nós temos que pedir sabedoria a Deus para trabalhar da mesma forma. Às vezes a gente perde muita oportunidade, e não é tempo de perder a oportunidade. Por quê? Porque nós não sabemos o dia que Jesus virá. E nós devemos estar prontos, em todo sentido, com a nossa vida diante de Deus e com os nossos compromissos, diante de Deus, a todo vapor, para que ninguém desse bairro ou aonde nós mandarmos chegar diante de Jesus e tentar falar que eu não ouvi falar do seu amor. Isso é triste. A Bíblia fala mesmo, porque Jesus só voltaria depois que os 4 cantos do mundo ouvissem do amor dele. Mas para que o mundo ouça de Jesus, é preciso que alguém fale. Que nós fazemos parte desse grupo de alguém. A minha parte eu quero fazer. E convido os irmãos também que cada um faça a sua. Porque é um dos mandamentos de Deus. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E nós trabalhando para que as pessoas saiam da escuridão. Isso é um grande amor diante do nosso Deus. Porque se nós vivemos bem diante do nosso Deus, nós também devemos querer ver o nosso próximo bem diante de Deus. Está bem, irmãos? Para encerrarmos, eu gostaria de fazer um apelo. Pode fazer um apelo à congregação, porque, como eu te falei, falo para a congregação, não conheço ninguém aqui. E conhece eu sim, conhece eu. Não conheço ninguém aqui. Cada um conhece a sua vida diante de Deus. Cada um conhece a sua vida diante de Deus. Cada um sabe dos seus compromissos, diante de Deus. Mas o nosso compromisso maior é com o próprio Deus, porque nós sabemos que tudo aquilo vai passar. A Bíblia diz que aquilo ficará pedra sobre pedra. E Jesus voltará para buscar a sua igreja. E para isso nós temos que estar preparados para subir o nosso desce. Não é isso? Eu convido os irmãos que nesse momento entende que deve situar mais para o nosso Senhor, para a glória do reino de Deus, pelo amor das pessoas que estão caídas lá fora, que precisam se consertar a sua vida diante de Deus. Se levante diante de Deus, não diante de mim. Se levante e juntos nós vamos orar para que Deus complete tudo que está faltando em nossa vida, que nós não possamos perder tempo aqui nessa terra. Devemos ganhar tempo,
dependa do nosso Deus. Pessoas estão morrendo sem Cristo. Pessoas têm ido para o inferno sem Cristo. Entendeu? Por quê? Muito por falta de conhecimento. Pessoas se negam a Cristo o tempo todo, mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar de falar do amor do Senhor. Porque se alguém um dia estivesse desanimado comigo, eu não estaria aqui hoje. A minha avó não estaria, depois de 90 anos, aceitada a Deus. E muitos outros, irmãos, muitos casos nós não conhecemos. E eu convido a pastora, esteja orando pelas nossas vidas, pelos nossos despertamentos para a glória de Deus. Eu falei, não, tem pastor, nós não merecemos nada. Mas para o próprio Deus e pelas pessoas que estão caídas lá fora, que precisam se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e reconhecer que Deus tem algo melhor para a vida deles. Toda a glória e toda a honra seja dada ao nosso Deus nessa noite. E que Ele, nessa noite, nos deixe sair aqui convencido que nós precisamos fazer mais para a glória do nosso Deus.